Aleluia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu fui, vamos dizer assim, intimada a estudar um versículo e falar sobre ele, né? E esse versículo fez, assim, um bem muito grande, porque eu precisava, neste momento, não somente para a minha vida, mas transmitir aqueles que Deus puser, mesmo através da mídia social, mas aqueles que, neste momento, estão passando por lutas, por dores. E olha o que está no Salmo 31, versículo 24. É assim que diz a palavra do Senhor: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós que esperais no Senhor. A tradução que também está na tela: sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Essa é a palavra que nós vamos meditar. Mas por que você ficou assim, Raquel? Por algo muito simples. Cada vez que você conversa com alguém, você ouve das lutas, tristezas, das dificuldades que estão passando, medos que estão sendo gerados dentro das pessoas, e muitas pessoas perdendo queridos, pessoas amadas, próximas. Mas além de perdas de entes queridos, tem as perdas financeiras também. Então esse versículo tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. E se você não está passando por isso neste momento, glória a Deus. Eu não quero ser uma profeta de tempos ruins, mas todos um dia passaremos. Isso é o que está na palavra. O próprio Jesus nos deixou avisado que, a partir do livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E, gente, quando a gente pensa que Ele venceu esse mundo, eu preciso entender neste versículo, esse versículo de uma maneira diferente. Se Ele venceu, e a Bíblia diz que Cristo está em nós, Cristo em vós, a esperança da glória, Ele está fazendo uma promessa: nós também venceremos, nós também passaremos por estes períodos, mas sairemos vitoriosos. É o que diz a palavra de Deus. Então, Ele estando em mim, eu tenho essa esperança. Eu tenho não só uma esperança, eu tenho uma certeza, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. O propósito desta minha pregação, exatamente de hoje, desta hora, é como você pode passar por esses momentos difíceis e você sair vencedor. A palavra é essa. Quando você lê no dicionário o que é esforçar, porque conforme você estava lendo o versículo, tem uma parte que compete a Deus e tem outra que compete totalmente a nós. Este esforçar, diz o dicionário, é ter ânimo, coragem, empregar, mobilizar todas as forças físicas, intelectuais ou morais para vencer uma dificuldade ou uma resistência. Esse mesmo versículo, numa outra tradução, não errada, nada disso, mas ele fala assim: olha, sejam fortes e preencham o seu coração com coragem, todos os que esperam em Adonai. Este Senhor, quando nós temos essa tradução para o nosso português, o português que ele está dizendo de Senhor é a palavra Adonai. E claro, nós sabemos o que é Adonai, mas Adonai é aquele que é Senhor. Senhor, não é apenas, o teu Deus não é apenas o teu Salvador, Ele também é Senhor. Eu particularmente tenho visto muitas pessoas, conheço muitas pessoas, que já entregaram a sua vida a Jesus, mas eles não estão fazendo dele o seu Senhor. O que eu quero dizer com isso? Elas continuam se esforçando, tentando fazer, tentando realizar, mas Raquel ali está dizendo que é para se esforçar. Querido, uma coisa é você preencher o teu coração com coragem, a outra coisa é você, pelo teu braço, pelo teu muque, você tentar resolver uma situação. E é aí que muitas pessoas ficam cansadas, é aí que muitas pessoas não entendem que o que Ele espera de nós é simplesmente crer no que está escrito, e crendo no que está escrito, praticar, e crendo no que está escrito, receber estas promessas de Deus que tem para nós. Eu sei, uma parte é dele, outra parte é nossa, o nosso esforço. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos aqueles que
cooperam. Nós somos aqueles que vamos preencher esse coração. Coração com coragem, já eu estou tão cansada, como eu vou conseguir fazer isso? Você pode ficar tranquilo, até o fim nós chegamos lá. Quando Ele é o teu Adonai, Ele também faz alguma coisa muito interessante. Como eu disse para vocês, tem pessoas que não têm o Deus que nós conhecemos como Senhor. Eles creem em algumas coisas na Bíblia, mas não em todas. Eles não obedecem, é uma obediência parcial. É como se dissesse assim, isso eu creio, isso eu não creio, isso eu gosto, isso eu não gosto. E não existe isso na Bíblia. Ou você é de Deus, crê em Deus, confia nele e caminha com ele, ou então você ainda acha que você vai conseguir realizar alguma coisa. Quem está sentado no trono nesse momento? Você, não ele. Então hoje, uma das maneiras, dos motivos das minhas orações a Deus, era pedindo para Ele, eu quero, Pai, eu te peço que as pessoas possam ter o entendimento, quem é o Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós conhecemos, isso é fundamental. Não tente controlar a sua vida, não tente resolver do teu jeito. Há uma palavra simples que você pode dizer neste momento, seja feita a tua vontade. É isso que a palavra de Deus diz. Então Ele está se tornando o Senhor da nossa vida, da tua e da minha vida, porque você está entregando a Ele todo o controle de tudo que diz respeito à tua vida, à tua história. É assim que a palavra de Deus diz. Deus, Ele entende a tua dor, Ele entende a tua luta, e mais do que entende, Ele tem compaixão. Ele sabe o que você está passando. Eu gosto de pensar na identificação que Jesus teve conosco. Por Ele andar aqui nesse mundo, Ele pôde sentir as mesmas coisas que você e eu sentimos, né? Quantas vezes eu já ouvi isso, pessoas dizendo, não, eu creio em Deus, Ele criou o mundo e deixou tudo para a gente resolver. Não, não é assim. Ele criou o mundo e foi embora? Não, querido, Ele veio, caminhou, andou para poder experimentar o que você passa, o que você sente, para poder dizer, eu venci o mundo, vocês podem vencer também, por causa dEle, não por nossa causa. Então, se Ele é capaz de suprir, se Ele é capaz de resolver toda e qualquer necessidade que nós possamos ter, nós só precisamos crer. Crê no que está escrito. Olha o que está falando a palavra de Deus, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais. Não dá para entrar na nossa cabecinha o que Ele é capaz de fazer. É infinitamente mais, até mesmo do que as tuas orações. Às vezes nós nem sabemos como orar direito. Tem momentos da dor que é tão grande que você só consegue ficar gemendo. Tem momentos que você só fala, Jesus, Jesus. E Ele está entendendo isso, e o Espírito Santo está levando até Deus esse teu gemer, porque Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Ele pode, Ele quer nos ajudar, e ainda Ele disponibiliza o poder dEle, que vai nos capacitar nessa hora. E, infelizmente, alguns de nós, eu não estou falando de pessoas lá de fora, eu estou colocando de nós. Infelizmente, alguns de nós só recorremos a Deus na hora da muita dificuldade. Porque no dia a dia, deixa que eu vou. Né? Uma coisa é você orar a Deus, quando o diretor lá da Mendes chegou para o Caio e falou, te quero no Iraque dentro de 15 dias. Ah, você corre para o pé do pai. Um país em guerra, você corre para o pé do pai. A outra é você falar, Senhor, tem 2 chances de emprego. Qual delas eu devo escolher? Porque às vezes o nosso olhar, nós vamos assim, essa daqui é perto de casa, ela é melhor, o salário é muito melhor. Mas esse daqui você pode perder o emprego daqui a poucos dias. E só Deus sabe por que Ele está te colocando naquele local.
Você não está simplesmente recebendo um emprego, você está sendo comissionada para estar naquele local. Então, a dependência tem que ser total de Deus. Tem que ser total, inclusive, porque você vai precisar dele para resistir ao dia mau, para, inclusive, resistir ao diabo. E tudo isso ele faz conosco através da graça dele. É o que diz a palavra de Deus. Nesse momento difícil, é que ele vai te fazer forte. É promessa dele. É nesse momento difícil é que ele vai te fazer mais do que vencedor. Então, querido, essa graça que nós temos, ela não somente nos dá a certeza de um dia estarmos morando com ele, mas essa graça é uma graça capacitadora, transformadora, restauradora, curadora. Tudo vem junto, é o mesmo pacote, é o mesmo combo que está dentro dessa graça. Claro que Deus vai realizar e cumprir planos diferentes para nós. Isso, ele tem projetos diferentes. Mas eu quero começar falando que a minha primeira paixão por Deus começa na maneira como ele te escolheu e me escolheu. 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 29, se pudesse todas as vezes eu falaria esse versículo. Você já está cansado de saber isso. Quando eu li a primeira vez, eu escrevi um eu bem grandão do lado, porque eu sabia que eu não tinha nenhuma condição de ter sido escolhida, chamada, capacitada e enviada. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas, loucas, fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Diante de Deus você não vai chegar lá, olha, eu fiz tantas coisas, olha, eu tinha tantos dons, querido. Você vai chegar lá simplesmente louvando e adorando e falando, eu cheguei, eu consegui, aqui eu estou. Essa é a coisa maravilhosa. Ele escolheu aqueles que não são para confundir, justamente para que ninguém chegue diante dele falando, eu sou bom, hein? Eu sou o cara. Não tem isso. Ele sabe quem nós somos, ele sabe aonde nós estamos, ele sabe que nós podemos ou não podemos fazer, realizar, não importa, ele sabe. A promessa dele é que ele não nos deixará chegar nenhuma tentação sobre as nossas vidas que a gente não possa suportar. Olha o que está escrito na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, antes Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Ele está usando uma palavra nesse versículo, não permitirá. Mas Raquel, está muito difícil. Eu sei, mas você suporta, porque Ele te dá graça. Eu sei, pode estar difícil, Ele não disse que não ia ter, mas Ele está contigo, é o que está colocando aqui. Mesmo conhecendo as nossas fraquezas, Ele nos escolheu, nos chamou para pregar, para testemunhar, para falar desse amor, para dizer, inclusive para Satanás, recua, você tem que largar esta vida, você tem que se retirar. Ele te chama para curar, Ele te chama para testemunhar, libertar, pisar na cabeça do diabo, expulsar os demônios, é o que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que eu disse no começo, muitas vezes a gente não crê no que está escrito. Muitas vezes, Adão, ele foi vencido e ele tinha a melhor de todos os cenários. Tudo era perfeito. O Caio brinca e fala assim, vou ter uma conversinha séria com ele. Como assim? Estava tudo certo, mas nós que não estamos tendo toda essa situação certa, que nós estamos vivendo no meio de lutas e de dores, agora nós também podemos pensar que Ele, Deus, conosco, com a força que Ele nos dá, nós podemos sim ser mais do que vencedores, nós podemos caminhar, sabe, pensar que somos chamados para ser representantes legais de Deus. Somos embaixadores nesse mundo caído.
Então, quando você estiver fraco, nesse momento, é nesta hora que você deve recorrer a Ele. É nesse momento que você tem que buscar esse Deus Todo-Poderoso, aquele que é Criador dos céus e da terra. Ele fez uma promessa para você que está no livro de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, olha o se, hein? É condicional. Conheço muita gente que fala, eu amo a Deus. Então, olha o que está dizendo essa palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui é guardar no sentido de obedecer. Então, você vai mostrar o teu amor por Deus quando você estiver obedecendo ao que está escrito. E ele continua, e o meu Pai o amará. E viremos. Ele poderia ter dito, né? E ele virá. Querido, Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus. A gente tem a mania de falar, o Espírito Santo mora. Claro, ele mora conosco. Mas ele é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. Aqui está escrito, viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa tremenda você pensar quem é que habita dentro de você. Quem é que está ali dentro de você fazendo todas essas coisas? Quem pode fazer? Por que não então correr para esta possibilidade? É por isso que eu falei, Senhor, renova as esperanças, renova a fé, renova a expectativa de uma vida diferente, de uma vida onde nós vamos ser não apenas amados pelo Senhor, mas nós vamos fazer parte daquele exército que vai transformar o mundo. Essa é a palavra de Deus, porque Ele morando dentro, eu sei que Ele vai me ajudar, Ele vai me capacitar, Ele vai me ensinar, Ele vai me ungir para poder fazer aquilo que não tem nenhuma maneira de fazer, se não for pela força por Ele, pelo poder dEle. Isto Ele vai fazer, se Ele for teu Senhor e não apenas Salvador. Senhor, você conhece a Deus, você ama a Deus e você obedece a Deus. É assim que está a palavra de Deus. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque esse aquele é com letra bem maiúscula. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele é superior, não dá para medir força, querido. Aquele negócio de, estão medindo força, não dá para medir força. Não dá para medir força. A Bíblia diz que com o sopro da boca de Deus, acabou Satanás. É uma coisa tão simples, não tem como você pensar nisso. Olha a promessa que nós temos no Salmo capítulo 10, versículo 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Quantos de nós estamos colocando desejos nas mãos de Deus através das nossas orações? E aí ele continua, tu lhes fortalecerá o coração e acudirá. Ele está dizendo que ele ouve, que ele fortalece e que ele acode. Olha o que está escrito em Isaías 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu te seguro com a mão direita da minha justiça. Gente, pensa assim, quando você estiver andando, a tua mão direita tem alguém segurando. Você está indo com Ele para onde for. Ele é o nosso Deus e está escrito, eu creio. Paulo, inclusive, deixou registrado para nós a palavra que fala assim, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, esse é o versículo 9. Mas olha o que ele continua completando no 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Deus, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quando eu lia isso, eu falava, esse cara é masoquista. Como é que pode alguém sentir prazer? Como é que pode? Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Eu não sei você se já passou alguma cena, alguma situação, onde você fala, hoje não vai dar. Hoje eu não tenho para mim, Deus, como eu vou subir para alimentar? E aí ele fala, é assim que eu te quero, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí você consegue entender Paulo dizendo, eu sinto prazer, porque aí vai ser manifesto que é Deus purinho, que não tem nada a ver conosco, que não tem nada a ver com a nossa capacidade de inteligência, com o nosso braço forte, é somente Deus. Aí eu creio, porque eu já te falei algumas vezes, bom, isso é Paulo, isso é ele, cada louco com a sua mania, né? Mas, qual tem sido a nossa primeira reação, quando chegam esses momentos? Quando chega essa dor, essa luta, qual é? Você vai buscar em Deus essa força? Ou de repente você vai ficar murmurando, e vai ficar reclamando, e vai ficar se vitimizando? Ó vida, ó céus, olha o que eu estou passando. Gente, eu não estou aqui para dizer que a tua dor e a minha dor não sejam reais. Eu não estou dizendo, ó, engole o choro, você não vai... Querido, não é nada disso, existe mesmo. Tem hora que só Deus para nos carregar no colo. Tem horas que só Deus para sustentar a gente nesse momento de dor e de luto. Só Ele pode e deve fortalecer você. Mas nós precisamos ter a esse Deus como nosso Adonai. Então, honestidade aqui só entre nós, ninguém está nos ouvindo. Tem hora que a gente não crê muito no que está escrito, né? Está escrito, mas eu não estou sentindo Deus. Eu não estou sentindo. Querido, se está escrito, creia. Age em cima do que está escrito. Lembra Jesus? Quando ele estava ali no deserto, o que ele fez quando ele foi tentado? O que ele fez? 40 dias sem comer, sem beber, ele bebia, tá? Sem comer, só orando. Satanás veio com tudo, ele já tinha ouvido lá atrás, Maria, quando ela recebeu a presença do anjo, ele não sabia o que estaria sendo feito, mas ele sabia, esse homem tem alguma coisa, e nós precisamos ficar atento com ele. Tudo que Satanás falou para ele, ele respondeu, está escrito, é isso que eu te digo, leia a palavra, para nesse momento você poder falar a mesma coisa. Não estou sentindo nada, tá? Mas está escrito. Se está escrito, eu creio, eu tomo posse. Algumas pessoas, eu tenho ouvido isso, algumas pessoas chegando, essa luta está acabando comigo, ela está me paralisando. Olha, eu vou ser sincero, não deixe o diabo ter este prazer de ouvir você falando isso. Não deixe, você assim, alto e bom som, você fala, você não vai me paralisar, eu vou caminhar de acordo com a força que vem de Deus, eu sou o que sou por causa dEle, pelo que Ele fez, porque Ele falou que eu sou, e eu faço aquilo que Ele diz que eu faço. Então, queridos, se está escrito, é assim que eu e você temos que agir, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é infinitamente poderoso e para fazer mais do que eu preciso. Aí você pode estar aí pensando, por causa da luta que você está passando, mas eu ser forte, passando o que eu estou passando, você não está entendendo, eu ainda vou ser usada por Deus. Eu me lembro o dia que eu tive que, aos 32 anos de idade, ser levada para um hospital para tirar ovário, trompa e úteros. Eu já tinha feito 3 cesáreas, já tinha arrancado um pedaço do meu útero, e aí apareceu de novo outra coisa, grandinha, verdade. E eu virei para o médico e falei assim, olha, arranca tudo, eu já tenho 3 filhos, arranca tudo. E ele falou, Raquel, você é muito nova, não posso fazer isso. Quando eu voltei da mesa de operação, ele falou, eu arranquei tudo, eu precisei para não virar coisa pior. Mas você vai falar, mas Raquel, o que tem a ver isso? Gente, eu nunca preguei tanto como naquele hospital. Nunca.
tinha ao meu lado, porque na hora que eu cheguei, o hospital estava tão cheio, não tinha quarto, cheguei de noite, eu só ia ser operada às 6 da manhã, não tinha quarto, não tinha nada, estava tudo lotado, e eu me lembro que me puseram ao lado de uma pessoa que quando eu olhei, essa parte da cabeça dela era afundada, ela não tinha, e eu falava, que coisa mais louca, eu nunca vi isso, com certeza ela devia ter tido um tumor, eles já tinham tirado, aí eu comecei, paizinho, faz ela acordar, paizinho, não estou aqui à toa, faz ela ficar abrir os olhinhos, que eu vou orar com ela, não deu outra, daí a pouco ela começou, eu só não queria que ela tivesse zonza, que ela pudesse entender, e nós terminamos orando juntos, Deus te leva nos lugares mais estranhos, enquanto Ele está trabalhando com você, enquanto Ele está resolvendo um problema que eu nem sabia que aquilo iria virar um câncer, Ele ainda te usa nesse momento de fraqueza, mas nós temos que crer nisso, querido, porque Deus quer te usar, Ele quer te enviar, a força vem dEle, e essa força está disponível para você e para mim, ela nos acompanha todos os dias. Eu acho interessante que, às vezes, a gente pensa assim, nesse momento de muita dor, muita luta, eu procuro, mas aqueles outros, pode deixar, eu resolvo a coisa, mas não é assim, diariamente, a cada momento, dependa dEle, busque a Deus, o plano dEle, o trabalhar dEle, com certeza, vai ser diferente para cada um de nós, mas não o que está disponível. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e ali Ele já disponibilizou toda sorte de ricas bênçãos para cada um de nós. É isso que está escrito na palavra de Deus, é isso que você lê Efésios e ele fala. Então, hoje Deus está nos propondo algo novo. Nós estamos em Deuteronômio, capítulo 30, 19 a 20, é o que diz a palavra de Deus, e ele falando: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Gozado, né? Céu e terra como testemunho, a minha cabeça viaja, eu fico imaginando a árvore cantando, a Bíblia diz, todo ser que respira louve ao Senhor, eu fico imaginando aqueles pássaros quando estão piando, eles estão todos louvando, então ele está dizendo, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham pois a vida, para que vivam vocês, os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz, à sua palavra, dando ouvido e praticando, e apegando-se a Ele. Oh, queridos, está a nossa escolha, é vida, é bênção, é novo nascimento, novo projeto, novo propósito, novas escolhas, é o que ele está dizendo aqui, mas ele sabe que você não vai conseguir sozinho. Olha o que está em João capítulo 15, versículo 5, diz a palavra do Senhor, eu sou a videira, Jesus está dizendo isso, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Presta atenção um pouquinho, ele está dizendo, quem permanece em mim. Aí você pode dizer, eu tenho certeza, eu estou ali, grudadinha com ele. Mas tem muita gente que pensa que está grudadinha e não está. Tá? A segunda parte desse versículo é importante, porque ele está dizendo, e eu nele. E eu nele. Então, nós temos que estar constantemente olhando para nós, para perguntarmos se nós estamos realmente inseridos, enxertados, nesta videira. E ali ele diz assim, olha, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele sabe a tua limitação e a minha. Ele sabe até onde a gente aguenta. E aí a pergunta é, em quem eu vou acreditar? Eu vou acreditar na palavra de Deus? Eu vou acreditar no que o diabo fica mentindo, trazendo desconforto, trazendo engano na minha cabeça? Ou vou acreditar, inclusive, no que eu estou sentindo, nas circunstâncias que estão em volta de mim? Eu decido acreditar. É por isso que a palavra de Deus, aqui no que nós acabamos de ler, ela está dizendo, escolham, sabe? Adão foi criado para ele... Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Se nós temos e geramos nos nossos filhos, o DNA nosso é passado, imagine Adão ter recebido aquele DNA direto do Pai. Direto, ele foi
criado para ser a imagem de Deus e fazer todas as coisas. Tá bom, ele foi enganado, simplesmente, mas a coisa não parou aí. Todos nós herdamos todo aquilo que ele fez ali naquele momento, cai sobre nós uma série de coisas, mas aí Jesus vem a esse mundo. E quando ele vem, ele retorna àquele plano. E ele está fazendo isso na tua vida agora. Ele está te transformando à imagem de Deus. Ele está fazendo com que você, por onde passar, leve o bom perfume de Cristo. Ele está dizendo que agora você vai fazer diferença num mundo caído, num mundo de trevas, porque o Senhor te controlando, sendo o Senhor da tua vida, Ele muda todas as coisas. Quando Jesus morreu, ressuscitou, Ele falou uma frase que eu fico maravilhada. Ele diz: está consumado. A parte dele foi cumprida, não tem mais nada para ele fazer. Claro, ele está conosco, ele dá ordem aos anjos sobre nós, aos nossos respeitos, mas ele reconquistou aquele direito, queridos. Esse direito de Satanás não pode mais tirar. Mas nós podemos falar: eu não creio, Jesus, eu sou tão porcaria, eu não presto para nada. Não é assim. Você é mais que vencedor, você é amado de Deus, você está sendo formado à imagem desse Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 8, só o finalzinho dele, ele fala assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, em outra tradução está desfazer as obras do diabo. Aleluia, tem um plano em andamento. Olha o que está escrito, Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele fala assim: até que todos cheguemos. Olha que interessante, unidade da fé. Todos nós precisamos ter fé. Fé é uma coisa inegociável. Aquele que se diz cristão tem que ter fé, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu quero cada vez mais, imagina com essa cabecinha aqui, ter pleno conhecimento, mas se o senhor está escrito, eu recebo. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Você pode falar isso: eu quero ser como Ele, eu quero andar como Ele, eu quero falar como Ele, eu quero curar como Ele, em qualquer situação que Ele te colocar. O bom é que Ele sabe o que fazer, como fazer, Ele sabe quem você é, Ele conhece as suas limitações e Ele sabe, porque Ele falou: está consumado. Qual a nossa parte? Crer. Nossa parte, crer. Não tenha medo. Não tenha medo, Ele não vai ficar frustrado com você. Você não precisa procurar um psicólogo porque você não se sente amado. Ele te ama. Ele te ama. Mas, Raquel, eu queria outro tipo de amor. Ele também pode te dar isso. Mas Cristo em vós, a esperança da glória. Se ame. Se aceite, se goste, é o que a palavra de Deus diz. Ele não vai ficar frustrado com você. Antes da fundação do mundo, Ele escreveu lá: Raquel, Ele pôs tudo. Aí você vai falar: você é um robô? Não, Ele é onisciente. Ele já sabia tudo que nós íamos escolher. Ele já sabia tudo que nós iríamos fazer. Pela onisciência dele, Ele já deixou tudo escrito. Então, nós temos que crer nisso. Você não é uma falha de uma pílula, de uma tabela. Você não nasceu simplesmente por desejo da carne de algum homem. Não, querida, você é projeto de Deus. Querido, você é plano de Deus para esse mundo caído. É sonho de Deus se realizando. Você crê nisso? Você é sonho de Deus. Ele te escolheu, gente. Ele te escolheu para você agora ser os braços, as mãos, as pernas, o abraço dele, aquela voz quando você chega perto de alguém. Esse mundo caído. Você está cooperando com ele. Você coopera com o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o Criador, Rei dos Reis, Senhor. Você coopera. Você entende como você é precioso? É por isso que Satanás fica com tanta raiva da gente. Como é que pode esse povinho, esses que não são nada, esses louquinhos, tentar me acabar? E acabamos, expulsamos, e curamos,
É assim que a palavra de Deus diz. E Ele ainda vai te usar para fazer isso com as outras pessoas. E eu vou te dar o versículo para você se apropriar disso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele está dizendo assim, olha. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Pela mesma consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos controlar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Deus tem muita coisa para fazer em você, com você, por você, através de você, apesar de você. Creia nisso. Creia nisso, você não leve em conta, mas eu sou muito jovem, eu tenho só 14 anos, eu sou muito velha, eu vou fazer 70 anos essa semana, mas eu sou muito... Querido, esquece idade. Para Deus não tem aposentadoria, para Deus não existe isso. E se Ele colocou você nesta escola, é ali que você vai florescer. Se Ele te colocou neste trabalho, é ali que você vai florescer. Se Ele te colocou naquela cidade... plano dele. Por isso que você precisa depender e entender que Ele é Adonai. Ele é Adonai. Olha a promessa que Ele deixa para você, Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco, todos os dias. Todos os dias, Deus está com você. Todos os dias. Ele está com você. Até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Foi Ele que disse, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Efésios 6, 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, você tem um poder dentro de você de dinamite, só precisa usar, sabe? Por que Jesus fez isso conosco? Sabendo da nossa fragilidade, da nossa pequenez, de que nós não seríamos capazes de sem Ele fazer as coisas, os discípulos chegam eufóricos, porque foram enviados 70, de 2 em 2, e quando eles voltam para contar, nossa, nós pregamos, nós curamos, até os demônios, eles tiveram que fugir. E Jesus, não é que Ele estava acabando com a alegria deles, Ele estava completando por que Ele estava fazendo aquilo e dando aquela autoridade. Ele diz em Lucas 10, 19, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Enquanto eles estavam fazendo a obra, o bichão desceu com tudo. Não é assim que às vezes a gente sente, parece que o bicho está com tudo, chegou com tudo, vem um vento, eu não gostava dessa expressão, vem um vento, tem hora que é um tufão, uma coisa horrorosa. No Iraque, o dia que nós vimos a primeira vez aquele vento chegando, de 100 por hora, sabe a orientação que nós recebemos? A orientação foi a seguinte, se joguem no chão, não segurem nada, se jogue para o chão, não adianta um postezinho, não adianta uma árvore pequena, se jogue no chão. Vem um vento, profecia que eu não gostava de ouvir. Que coisa horrorosa. E ele está dizendo assim, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, e eis que vos dei autoridade para vocês pisarem em cobras e escorpiões. Tudo que pode te ferir, te machucar, envenenar, te fazer morrer, ele está dizendo, para pisar na cabeça do diabo, e sobre todo o poder do inimigo, não é qualquer inimigo, ele está falando todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Você crê nisso? Você crê nisso? Gente, que coisa maravilhosa, fazer as mesmas obras, ter esse poder disponível para cada um de nós, isso é maravilhoso, e nós recebemos isso quando Ele falou, está consumado, o que tinha que ser feito já foi feito, só falta agora eu e você nos apoderarmos daquilo que Deus fez. Coragem,
ousadia, intrepidez. Olha o que está escrito, queridos, Isaías 35, 3 e 4. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. É promessa, queridos, é promessa. Então, lembrando daquele versículo que nós começamos, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós que esperais no Senhor. Aí você vai dizer assim: Raquel, com o que eu posso preencher meu coração nessa hora? Com a palavra de Deus, com fé em Jesus, perseverando, não desistindo, colocando tudo nas mãos desse Adonai, deixando que Ele controle, que Ele seja aquele que vai inclusive te vingar, resolver os problemas que os outros estão te trazendo. Deixa na mão dEle, deixa Ele ser mesmo o Senhor da tua vida. Vai também, enquanto você estiver fazendo isso, vai orando, vai jejuando, vai falando e testemunhando. Eu sei que maior é aquele que está em mim do que tudo aquilo que eu estou vivendo ou passando. Eu sei que Ele vai me dar força para vencer, e que esta leve e momentânea tribulação vai passar. É assim que a palavra de Deus diz, é assim que a palavra de Deus diz. Teu chamado é saquear a porta do inferno, entrar lá dentro e retirar. Isso está escrito, isso está escrito. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, o B e o 18, ele fala assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, você nunca vai morrer nem um minuto antes, nenhum depois. Ele tem as chaves na mão dele. Ele sabe o que fazer, Ele tem o controle de tudo. Então, a nossa parte é o quê? Confiar. Eu vou começar fazendo uma oração, eu vou chamar, por favor, que vocês possam subir novamente. Nós vamos cantar uma música que nós cantamos aqui antes, mas enquanto eles estão subindo, eu vou pedir que você feche seus olhos. E no momento que você está com Deus, é você e Deus, esquece quem está do teu lado. Comece a colocar tudo nas mãos de Deus. Comece a colocar teu medo, a tua insegurança, tua luta, tua dor, a dificuldade que você está passando. Deixa na mão dEle. Vai pedindo para Ele que Ele vá injetando no teu coração essa fé que muitas vezes a gente, vamos ser sinceros, que a gente não crê, que não tem, porque a gente, está escrito, tudo que está escrito é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento, mas nós precisamos crer, nós só recebemos se a gente crer, a gente só vai ser mais do que vencedor se a gente crer. Então coloque tudo nas mãos dEle. Pai amado, querido, Pai de amor, perdoa porque nós esquecemos quem Tu és, Pai. Nós esquecemos em quem nós temos crido. Perdoa porque muitas vezes nós estamos olhando para as nossas próprias fragilidades, a nossa pequenez, ao invés de estarmos olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, Senhor. Porque o Senhor está comigo, está conosco todos os dias, até a consumação do século. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Fortalece, Pai, em nome de Jesus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que um dia, não qualquer horário, não importa, forem assistir, forem ver este vídeo, Pai, em nome de Jesus, fortalece, Pai, retira o cansaço, retira esse medo, Pai, e dá graça do alto, Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus de amor, Tu és o Pai de misericórdia, Tu és aquele, Senhor, que quando nós sofremos, o Senhor está junto e sofre junto. Consola Teu povo, Pai. Restaura a alegria, o prazer de viver, Pai, mesmo que seja nesse mundo caído, Pai, mas nos dá essa força, essa graça para a gente caminhar, Senhor. É isso que a Tua palavra nos diz hoje.
hoje, sejam fortes, sejam corajosos, não temam, porque eu venci o mundo, é por causa dele que você também vai vencer. A palavra de Deus diz: eu estou com vocês todos os dias. Diga ao fraco: eu sou forte, eu sou forte, eu sou amado, eu sou amparado, eu sou cuidado, eu sou protegido, eu sou fortalecido, eu sou curado em nome de Jesus, eu sou restaurado e, acima de tudo, eu sou enviado. Receba, jovem, receba, você é um enviado de Deus para esse mundo. Receba, querido, você é aquele que vai falar para aquele que está sentindo fraco. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu não sei como você consegue, nunca fui eu, sempre foi Deus na tua vida. Aleluia. Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz: contigo está o engrandecer e a tudo dá força, Pai. Fortalece esses meus queridos, Pai. Fortalece meus irmãos, Pai. E agora que eles possam se levantar e cantar novamente este hino, essa música, esse louvor, essa adoração. Porque através dela nós vamos dizer para que Deus nos chamou. Aleluia. Você ouviu o que você cantou? Eu te amo, eu te adoro, Senhor. Em outras palavras, você está dizendo: eis-me aqui, usa-me, Senhor, para louvor e glória do teu nome. A ti pertence a honra, a glória, o louvor, a adoração. Mas a nós, Pai, o corar de vergonha. Então que o Senhor vá nos enchendo, nos dando graça, sabedoria do alto. Vá trazendo para nós discernimento de espírito, porque os dias são maus. Todo espírito de engano, todo espírito contrário ao teu espírito tem que sair em nome de Jesus. Nós somos amados de Deus, nós somos escolhidos de Deus, nós somos chamados filhos do Deus Altíssimo. Foi cumprido, está consumado, foi a palavra que ele falou. A tua parte e a minha parte é crer, querido. Se está escrito, creia, reivindique, abra a palavra de Deus. Aquele versículo que te saltar aos olhos, fala: eu creio, está escrito, eu quero, eu posso, eu faço, porque Cristo é em nós a esperança da glória. É isso que a palavra de Deus diz. Está escrito, eu creio. Está escrito, eu creio. Está escrito, eu creio. Oh, glória, 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 glória. Oh Deus, recebe a nossa adoração, recebe nosso louvor, recebe a nossa gratidão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, aquele que estava, aquele que era, e há de ser para sempre. Este é o Deus que habita em nós, este é o Deus que habita em nós. Creia, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou dar a bênção e eles vão cantar mais uma vez essa música. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão com esse Santo Espírito, que também é com o Pai e com o Filho, porque Ele vive em nós. A eles seja a glória, o louvor, a majestade, mas que eles estejam nos abençoando, nos capacitando, nos restaurando e nos enviando, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!